Opa, bom dia pessoal, beleza? Tudo bem? Tô aqui de manhã, né? Acabei de tomar um cafezinho. Quero falar um pouquinho uma situação com vocês, uma coisa que me tem entristecido muito meu coração. A gente sabe muito bem que vivemos um tempo de instabilidade no Brasil, um problema muito sério, né? Na economia, um problema muito sério político, né? Eu não venho aqui defender, gente, nenhuma posição, tá? Esquerda, direita, centro, nada disso. Mas uma situação que me deixa muito aborrecido e triste é o fato da generalização. Eu vou explicar, tá? Eu sou cristão, tá? Sou cristão, evangélico, né? Só que o que acontece? A alienação política, o extremismo político, a idolatria por políticos, tanto faz se da direita ou da esquerda, muitas pessoas acabam generalizando os cristãos como pessoas idólatras por um político específico, né? Eu vou ser bem específico aqui, tá? Eu sou conservador, tá? Eu tenho princípios cristãos, mas eu não idolatro político específico. Se o político específico cometer um erro, ele vai pagar, entendeu? Agora, o que me aborrece, o que me entristece é quando eu vejo esses movimentos evangélicos de uma forma que você percebe que é uma idolatria, entendeu? Para um determinado político específico. E as pessoas escrevem nos comentários dessa forma: Deus me livre, quero distância da igreja. Deus me livre, eu quero distância desse povo que só fala de dinheiro. Gente, saiba de uma coisa, assim, para você que não é cristão, tá? Dentro do evangelho também há discordâncias, tá? Existe um movimento, né, que é uma praga no meio evangélico, que se chama movimento neopentecostal. Eu vou dar características desse movimento, algumas doutrinas que eu não vou nem citar o nome de igreja aqui, que não precisa, mas vocês vão identificar qual tipo de igreja são, tá? E o problema é que, por causa dessas igrejas, né, de muitos falsos profetas, as pessoas que não são cristãos, elas acabam generalizando, achando que todos são assim. Não, não são, gente. Não são. Eu vou dar exemplos. Igrejas e pastores que defendem ferozmente a teologia da prosperidade. Pastores que defendem o autoritarismo. Não existe um concílio, uma assembleia geral de votações, não existe uma convenção, porque a igreja é democrática. A igreja, ela deve ter votações. Dentro de uma igreja não existe um líder episcopal que manda em tudo, isso não existe. Entendeu? Tem que ter presbitério para votação, tem que ter votações dos membros para decidir as coisas da igreja. Um homem só dentro de uma igreja não decide nada. Decide nada. Então, um dos piores problemas que acontece é esse poder autoritário de um líder só. O líder manda em tudo. Totalmente errado. Teologia da prosperidade, né? Só fala de dinheiro. O foco é dinheiro o tempo todo. Você tem que dar para receber. As pessoas não ofertam por gratidão. As pessoas não ofertam com o intuito de ajudar a obra de Deus, mas sim já oferta na motivação de querer algo de Deus, né? Uma certa barganha. Porque se você observar na Bíblia, a oferta, ela nunca teve esse propósito de você querer dar para receber. Nunca teve esse propósito. Sempre foi gratidão. Sempre foi colaboração, voluntariedade. Então a ênfase da teologia da prosperidade.
Teologia da conquista, né? Você tem que conquistar tudo. Confissão positiva. Deu certo, vai dar certo. Tem que ser assim. A vontade de Deus é absoluta. A vontade de Deus é absoluta. Não é porque a pessoa está dando uma oferta, está dando um voto, alguma coisa. Deus tem que fazer, isso não existe. Visão da honra. Honra exagerada. A Bíblia fala que devemos honrar uns aos outros. A Bíblia fala que devemos honrar os menores da casa, mas não vemos isso na prática. E na vida real, das igrejas neopentecostais, temos que sempre que honrar o líder, o pastor, o apóstolo, o bispo. E esses pilares: teologia da prosperidade, teologia da conquista, visão da honra exagerada, perseguição contra pessoas que têm uma opinião diferente. As pessoas pensam diferente, isso é normal. Se a pessoa tiver um pensamento teológico diferente, essas pessoas são perseguidas, são ditas que elas são rebeldes. Essas pessoas, elas sofrem retaliação, sofrem ameaças. É um sectarismo, né? A pessoa fica dentro desse grupo, dentro dessa bolha, e se a pessoa ela tem um pensamento diferente, ela é vista como inimigo da igreja. Vigilância nas redes sociais. Nessas igrejas as pessoas são vigiadas o tempo todo nas redes sociais. Elas têm o seu perfil vigiado o tempo todo, porque esses líderes narcisistas, eles querem a pessoa 24 horas na igreja, todos os dias. Porque quanto mais na igreja, fica na igreja, é melhor, porque vai servir mais e vai arrancar mais dinheiro dessas pessoas. Então esse é o objetivo, né? Então assim, paternidade espiritual. A Bíblia fala que o nosso sumo sacerdote é Jesus Cristo, que não temos mediadores entre os homens e Deus, só apenas Jesus Cristo. E no Antigo Testamento precisávamos, né, de um sumo sacerdote, que era na época os sacerdotes, os sumos sacerdotes aqui na terra. Mas a partir da morte de Cristo, da ressurreição de Cristo, o Espírito Santo de Deus, ele começou a habitar dentro de cada cristão. Então não há mais a necessidade de sumo sacerdote, de sacerdote. O sumo sacerdote hoje é Cristo, e os sacerdotes hoje são os cristãos. A Bíblia nos chama de sacerdotes, né? Nação eleita, nós somos sacerdotes. É claro que dentro de uma igreja tem o líder, né, o pastor, que devemos sim respeitar, né? Mas essa pessoa, ela não é intermediária entre Deus e os homens. Não, tá errado. Não existe isso. As pessoas usam o Antigo Testamento para enganar as pessoas. As pessoas têm que focar no Novo Testamento. O véu se rasgou, temos acesso direto a Deus. Mas assim, é o que eu digo, devemos sim ter respeito aos pastores sérios, né? Que eles são orientados por Deus. Mas a verdade absoluta é a palavra de Deus. A verdade absoluta é a Bíblia. Então essas igrejas, né, elas têm esses perfis, e elas têm crescido bastante, né? Elas usam de métodos neurolinguísticos, né? Usa de técnicas mundanas e técnicas humanas para atrair pessoas, né? Ela coloca estímulos sensoriais, ambiente legais, né? Com show de luzes, fumaças, entretenimento. Então, ambientes que tem a teologia da prosperidade, teologia da honra, teologia da conquista, perseguição contra ter opiniões diferentes, perseguição com quem sai da igreja. Quem sai dessas igrejas são perseguidas,
são ditas que são rebeldes, são ditas que são inimigos do povo. As pessoas são bloqueadas nas redes sociais, são difamadas. E esses são perfis de igrejas neopentecostais, né? Essas igrejas que têm o vício de manipulação e a manipulação política. Porque quando chega na época da política, os pastores ameaçam as pessoas: você tem que votar no candidato tal, porque senão você vai ser excluído. Simplesmente é dessa forma. É claro que o cristão, ele tem que ter discernimento e sabedoria para votar no candidato, né? Para votar naquele candidato que é atrelado aos princípios bíblicos, né? Mas isso não existe. Eu escolhi um candidato, esse candidato é aquele que os evangélicos escolheram e é o correto e pronto. Não, isso não existe. E quem for contra esse candidato político é visto como rebelde, é visto como filho das trevas, né? Então vemos uma idolatria política, como se fosse uma religião política. Pessoas que não são convertidas de verdade, pessoas que usam viés político para dizer que é cristão, pessoas que usam de ideias conservadoras para dizer que é um cristão, e não é. Então, você vê pastores totalmente imergidos, pastores totalmente com foco total na política, por puros interesses financeiros. A verdade é essa, que as pessoas são cegas e não enxergam. Porque Jesus chamou os pastores, os cristãos, para pregar o evangelho de Cristo. E isso tem atrapalhado muito o evangelismo, porque as pessoas, elas estão generalizando. As pessoas, elas olham esses movimentos radicais, movimentos extremistas, não importa se é da esquerda, se é da direita, se é do centro, mas quando começa a colocar viés político em tudo, as pessoas pegam nojo. As pessoas olham para a igreja evangélica, para o evangelho, e falam: eu não quero ser isso, eu não quero ir para a igreja, eu tenho nojo, eu quero distância desse povo que idolatra políticos, desse povo que manipula as mentes, desse povo que só pede dinheiro. E existem grupos sérios de cristãos evangélicos que sim, eles se esforçam para pregar o evangelho verdadeiro, né? Pessoas que estudam a palavra de Deus, pessoas que são teólogos sérios, igrejas sérias, que não tem um foco de exploração do membro. O foco não é perdição de dinheiro, a oferta é voluntária, a pessoa dá o dízimo se quiser, porque ninguém vai botar uma arma na cabeça obrigando a pessoa a dar dízimo, dar oferta, nada disso, porque é uma questão de coração, de voluntariedade, pela questão de manutenção da igreja. Isso é uma coisa óbvia que ninguém precisa explicar, gente. Igreja não é sustentada pelo governo. Igreja é uma instituição mantida pelos membros. Então a igreja é um local de reunião, né, para edificação do corpo de Cristo, para ensinar a Bíblia, ensinar os princípios bíblicos, fazer estudos, pregações expositivas, para encaminhar o povo à salvação, para o povo entender o que é o Evangelho, para o povo conhecer a palavra de Deus de fato. O objetivo da igreja nunca foi o lucro. O dinheiro é algo voluntário que os membros dão, que isso vai ajudar a igreja a pagar a conta, pagar aluguel. Só que o grande problema hoje é o comércio. Quando vemos igrejas fazendo da casa de Deus comércio, que isso é algo que está na Bíblia, os falsos profetas. Então pare de generalizar,
Pare de achar que todo cristão é ladrão, é bandido. Pare de achar que toda a igreja é corrupta, pois não é. Infelizmente, a maioria das igrejas da mídia são corruptas. Você vê no cartazes, a maioria, pilantras, falsos profetas, que distorcem a palavra de Deus por questão de lucro, puramente lucro. Mas existem muitas pessoas que são de Deus no anonimato, que o seu único interesse, o seu único objetivo é que você venha alcançar a salvação em Cristo Jesus. Então, essa é uma indignação minha, porque eu fico extremamente triste, extremamente chateado, porque as pessoas generalizam. Vê essas porcarias aí na mídia, vê essas falsas igrejas, essas bagunças, e essas igrejas que só falam de dinheiro, politicagem, e o povo tem nojo. É claro que vai ter nojo, porque eu como cristão, eu que congrego numa igreja séria, eu que compartilho, eu que dou, né? Sou cristão, sou evangélico, dou aula na EBD, no seminário, eu compactuo com a palavra de Deus, compactuo com princípios cristãos. Eu sinto nojo das falsas igrejas. Imagina você que não é. Imagina a pessoa que não é cristão, o que vai pensar dos evangélicos, dos cristãos em geral. A pessoa vai achar que todo mundo é dessa forma, e não é, gente, tá? Existem igrejas sérias, igrejas que pregam a palavra de Deus, tá? É um desabafo que eu faço, porque eu fico extremamente triste, porque os falsos profetas têm muitos seguidores, e o povo é enganado porque não lê a Bíblia. O povo não estuda a Bíblia. Qualquer porcaria que é oferecido, engole. Coloca para dentro aquela porcaria, ensinos falsos, profecias falsas. O que tem de igrejas falsas no Brasil não está no gibi. E que Deus tenha misericórdia de nossas vidas. E que haja um movimento, e que haja, sabe, um despertamento espiritual, que haja uma nova reforma, porque, meu Deus do céu, aonde vamos parar com tantas igrejas falsas? E aqueles que são os verdadeiros estão sendo abafados, e os falsos estão em destaque, e todos estão sendo colocados no mesmo saco, como se todos fossem da mesma laia. E não é, gente. Existem muitas igrejas sérias, existem muitos pastores sérios, homens de Deus. Tem pastores que trabalham, não fica apenas dependendo da igreja. Entendeu? Fiquem com Deus, tá, gente? Reflita sobre isso que eu estou falando, tá? Fiquem na paz, em nome de Jesus.